Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Prosperar, o seu podcast semanal sobre empreendedorismo. E hoje nós recebemos aqui um convidado muitíssimo especial que vai falar como é, literalmente, suportar pressão dentro do empreendedorismo. Eu acredito que é um dos empreendedores, um dos empresários que mais suportou pressão, que eu conheço pessoalmente, e ele vai dividir a história com você. Mas antes de te falar quem, Polly, seja bem-vinda! Olá! Mais um Pode Prosperar para você. E hoje com um convidado muito especial, seja muito bem-vindo. Uma honra recebê-lo aqui. E eu tô curiosíssima para ouvir tudo que você tem para contar. Que a história é longa, que eu já sei. Meu Deus. Eduardo Marques, seja bem-vindo. Muito bem-vindo. Obrigado, gente. É uma grande honra estar aqui com vocês, né? Na verdade, é um presente, né? Poder estar aqui com amigos, compartilhando um pouquinho da nossa história, né? Da nossa experiência de vida, porque nós sabemos que a experiência de alguém, ela consegue produzir esperança em outras pessoas. Nosso propósito hoje é, de alguma forma, produzir esperança para a vida daqueles que, de alguma maneira, foram arrancados deles o direito de ter expectativa de dias melhores, né? Boa. Herleira, vai ser complicado a gente conseguir bater com essa oratória aqui, mas vamos tentar, né? Vamos tentar, né? Vamos lá. Bem isso. Seja bem-vindo também, meu irmão. Mais um episódio, né? Obrigado. Acho que sempre importante, né? Vamos cumprir a nossa missão aqui, que acho que a gente falou um pouco no nosso bate-papo aqui antes. Acho que nosso papel principal aqui é servir, é transbordar, impactar vidas. Verdade. E a gente serve para ser servido, né? Verdade. Espero que a gente consiga realmente, acredito, fazendo a vontade dele, não a nossa, a gente consegue servir as pessoas aqui. Boa. Quero iniciar, Eduardo, entendendo um pouco, né? Afinal, como começou, como foi essa aproximação com o empreendedorismo? Já nasceu com essa veia empreendedora? Já veio de família empreendedora? Você teve que iniciar um novo pilar. E como foi tudo isso? Compartilha conosco. Sabe, Alexandre, é uma história um pouco complexa, né? Porque na minha família não existe ninguém de veia de uma história de empreendedorismo, né? Legal. Eu nasci quando eu tinha 1 ano de idade, por um motivo da vida, né? Meu pai e minha mãe se separaram e eu acabei tendo que morar com meus avós, aonde fiquei durante 7 anos morando com eles. E meus avós eram muito simples, né? Isso aqui em Goiás mesmo? Aqui em Goiânia mesmo, tá. né? E o meu avô, ele era um marceneiro, né? Aposentado. Ele foi um dos primeiros homens no estado do Tocantins que faziam... Ele tinha uma fábrica de caixão, olha só. Olha Não. só. Só que ele era alguém que ele era muito bom no fazer, né? No construir, né? No realizar, né? Mas não no comercializar. Então não havia uma veia, né? Para poder, de alguma forma, ser gerado isso em mim. E meu avô morreu, minha avó morreu, e eu fui morar com tios que também não eram empreendedores. Fiquei morando com esses tios até os 17 anos de idade. Uau. E é incrível que aos 17 anos eu fui morar sozinho, né? E fui morar sozinho aqui em Goiânia mesmo. E na época eu tinha uma limitação muito grande de aprendizado. Desde muito novo, quase ninguém sabe, mas eu tinha uma limitação absurda. A palavra é absurda. Se eu tivesse num bate-papo como esse e você me falasse uma frase, quando você chegasse na última palavra, eu tinha esquecido qual que era o sentido daquilo que você estava falando. Uau. Olha E só. eu tinha uma limitação que ela era amarga, né? E durante anos eu sofri. Para que vocês tenham noção, quando eu comecei no mercado de trabalho, eu comecei com 14 anos de idade. E dos 14 até os 18 anos, eu fui demitido 9 vezes. Uau. E todas as 9 vezes eu fui demitido por incompetência. Olha. E eu fui demitido porque eu não conseguia absorver o conteúdo, eu não conseguia entender os processos da empresa. Eu me lembro que eu trabalhei numa empresa, eu não tenho problema com falar, e ela não existe mais, aqui em Goiânia, chamada Corpimania. E naquela empresa eu era estoquista. E eu estava contando viés, eu estava contando etiquetas, eu me lembro bem. E quando eu chegava
depois de alguns minutos contando, eu já não sabia mais em que número que eu estava. Então eu não conseguia organizar o estoque e acabei sendo mandado embora. Mas o que mexeu muito comigo foi porque eu trabalhei para um judeu. Esse judeu era dono de uma grande ferragista em Goiânia. E eu tinha essa limitação muito grande de aprendizado, e um dia eu conversando com ele, ele olhou nos meus olhos, depois de 30 dias de trabalho, e eu estava assim, pedindo a Deus para poder passar do período de experiência, e depois de 30 dias de trabalho, ele olhou para mim e falou assim, deixa eu dizer algo para você. Você pode ser qualquer coisa, mas você é muito ruim. E ele olhou para mim e aquilo me marcou. E eu saí dali, eu fui demitido, e saí dali e fui chorando até na minha kitnet, que era no setor Pedro Ludovico. E quando eu cheguei na minha kitnet, eu passei a noite toda, foi quando eu tive um encontro com Deus. Uau. Eu passei a noite toda ajoelhado, de 6 horas da tarde até no outro dia, 8 horas da manhã, chorando. Porque eu não tinha a quem pedir ajuda. E eu não tinha como pagar o quarto naquele mês. Eu estava acordando 5 da manhã para sair antes da proprietária me cobrar o aluguel. Eu não tinha comida em estoque. E eu precisava sobreviver, só que eu tinha uma limitação. Então eu me lembro que naquele dia eu ajoelhei e falei assim, no desespero, eu quis tentar compreender se aquilo que me falavam desde criança a respeito de um Deus era uma realidade ou era uma história criada para poder governar o coração das pessoas. E naquele dia foi a primeira vez que Deus falou comigo. Eu estava ajoelhado, desesperado, chorando. Ele falou assim, filho, o seu pai, por um motivo da vida, te abandonou. A sua mãe, por um motivo da vida, eles te abandonaram. Só que eu não vou te abandonar. E aí foi quando eu aprendi o meu primeiro versículo. Isaías 49:15 fala assim, pode uma mãe se esquecer de um filho que ainda mama? Porventura, se essa mãe se esquecer dele, eu não me esquecerei de ti. E foi quando aconteceu o processo de adoção, quando ele decidiu me adotar. Uau. E eu falei assim, a partir de hoje eu quero te fazer um pedido. O senhor pode trocar o meu cérebro? Porque eu falei assim, eu quero acreditar em coisas que ninguém mais acredita. E eu comecei a me comportar como alguém que não tinha um parafuso mesmo, estava faltando. E eu comecei a falar assim, se a minha fé é verdadeira, eu quero desfrutar dela. Então, o senhor pode tocar? E eu passei a noite, várias noites, chorando, com a mão na cabeça, porque os meus amigos colocaram um apelido de mim de doente. Uau. E porque eu não conseguia processar. E eles falavam assim, nós vamos te chamar de doente porque você tem um parafuso a menos. Você não consegue processar. Então, aquilo me machucou muito e eu falei assim, Deus, troca o meu cérebro. Como que eu vou fazer para sobreviver? Como é que eu vou fazer para cuidar de mim? Você teve um estudo, uma escola, frequentou normal? Frequentei a escola, mas muito limitado. Naquele tempo que praticamente era proibido reprovar um aluno. Uhum. Fui reprovado 1 ano na 5ª série por falta, mas completei o 2º grau, mas não aprendi nada. Perfeito. Nada. Uhum. Até o 8º ano, eu não aprendi literalmente. Se você me perguntasse qual que é a realidade, eu não aprendi nada, nada, nada. Mas naquele período ali, eu senti que certo dia alguma coisa mudou aqui, em oração. E eu tomei uma decisão. Aquele homem que me mandou embora, a última empresa que eu trabalhei, ele falou assim, olha, você pode ser qualquer coisa, agora vendedor você nunca vai ser. Uau. Aquela frase virou uma chave dentro de mim. Porque eu falei o seguinte, se eu não posso ser Acendeu vendedor, uma ira, né, ali. eu falei assim, é a única coisa na vida que eu quero ser agora é vendedor. Uhum. E naquele dia eu fui e me inscrevi para trabalhar na rede de lojas Novo Mundo, que é a rede de loja aqui de Goiás, né? Legal. Que era a maior rede aqui do Centro-Oeste. Só que quando eu cheguei lá no Novo Mundo, eu imaginei assim, eles vão me contratar como vendedor. Só que naquela época, ser vendedor era literalmente uma profissão de pai de família. Você não via garotos vendendo. Eu tinha 18 anos de idade, fui lá e me inscrevi. Quando eu cheguei lá, eu me lembro que o gerente riu.
Ele falou assim, não tem a menor condição de você vender. Os vendedores tinham 50, 45 anos, estavam lá 20, 25 anos. Então, eram profissionais da venda. E eu falei assim, lembro até hoje, chamava Tiago. Falei, Tiago, o senhor pode me dar uma oportunidade? Aí ele falou assim, não. E aí eu aprendi um princípio. Tudo que Deus vai fazer vai começar a partir daquilo que você tem nas mãos. Deus não vai começar a fazer alguma coisa, senão a partir daquilo que você tem. A única coisa que eu sabia fazer na vida, a única coisa, foi minha avó que me ensinou. Foi lavar casa. Uau. Eu só sabia lavar louça e lavar casa. Eu não sabia mais nada. A única coisa que eu tinha aprendido até os 18 anos era limpar e lavar. Foi quando eu virou uma chave aqui dentro. Eu falei, Tiago, deixa eu trabalhar na limpeza da sua loja. E ele falou assim, a empresa só contrata mulher. E eu falei assim, então faz o seguinte, veio uma ousadia que eu nunca tive. E eu falei assim, me dá uma chance, me coloca 3 dias para poder limpar essa loja. E se porventura eu não conseguir, você me manda embora. E ele gostou, porque ele tinha síndrome de limpeza. E eu sabia limpar muito bem. Eu era muito bom para limpar. Tinha 490 metros a loja, Novo Mundo do Serrinha. E eu então me tornei o primeiro homem limpador de chão da Novo Mundo. Uau. Antes da minha história era só mulher. E aí eu fui contratado, e aí começou uma história muito bonita ali dentro, porque eu fiquei no Novo Mundo 5 anos e 10 meses, comecei na limpeza e fui até a gerência geral de loja, que naquela época era impossível, né? Eu trabalhei na limpeza, trabalhei depois como empacotador, trabalhei como conferente, trabalhei como vendedor encarregado, trabalhei como gerente trainee, trabalhei como gerente de loja e gerente geral. Tudo isso em 5 anos? Em 5 anos. Foi quando foi o maior up da nossa história, foi ali. Mas uma questão importante que eu acho que vale a pena a gente impartir aqui de conhecimento é que nesse processo eu aprendi muitas coisas através de uma arte chamada observação avançada. Eu sempre fui muito observador. Eu sempre gostei muito de observar as movimentações das pessoas. E eu me lembro que quando eu comecei a limpar chão, eu procurei saber quem era o melhor vendedor da loja. E há 20 anos, o melhor vendedor da loja era um rapaz, na verdade um senhor de 50 anos, chamado Jorge. Tinha mais ou menos 15 vendedores na loja. O Jorge ficava no fundo da loja, porque todos os clientes passavam pelos vendedores e ia parar nele. Ele era um vendedor fora da curva. Ele era extremamente experiente. E naquela situação, eu falei, eu preciso aprender com ele. E durante todos os 3 primeiros meses, eu observei tudo que o Jorge fez. Tudo, anotei. Eu anotei mais de 100 papéis. Todas as movimentações. Eu acredito que foi a primeira estratégia que Deus me deu na minha vida. Eu chegava em casa, a minha tia, eu morava sozinho, quando eu passava na minha tia, eu falei, por que ela lavava, me ajudava a lavar as roupas? Por que tem tanto papel? Eu falava para ela, eu estou aprendendo, porque Deus me deu uma direção. Ele falou assim, o que o Jorge aprendeu em 25 anos, eu vou te ensinar em 1 ano, se você observar toda a movimentação do Jorge. E eu comecei a observar tudo. Eu pedi para mudar o meu horário, para o horário que ele saía para o almoço. Eu pedi para mudar o meu horário de entrada para o horário que ele entrava. Toda a movimentação. Eu tenho um trejeito que eu nunca consegui perder, que eu peguei do Jorge. O Jorge, é incrível que o Jorge fazia assim, ó, isso aqui. E eu imaginei assim... Isso que é uma modelagem. É uma modelagem, né? Mas foi modelagem raiz, deixa eu te falar, foi uma... Segundo a PNL atual, foi uma modelagem tão pontual que até hoje ela permanece aqui sobre mim. Tem hora que eu faço ainda esse movimento, porque eu... O Jorge era uma boa pessoa? O Jorge era um ser humano incrível, egoísta porque... Vendedor. Mas era um ser humano incrível, que eu tive a oportunidade de fazer essa faculdade com ele. E eu me lembro que eu comecei a vender, e no meu primeiro mês, eu fui o último lugar de uma loja que tinha uns 15 vendedores, eu imagino. Eu fui o último lugar, porque durante os primeiros 30 dias como vendedor, eu assisti tudo o que ele fez. Tudo, toda a movimentação.
Quando ele ia para a esquerda, eu media a movimentação dele. Eu observei, eu fiz uma modelagem dele tão perfeita, mas tão perfeita, que ele usava o termo assim. Toda mulher que ele atendia, ele falava assim, olá, querida. E aí eu comecei a usar o olá, querida. Só que começou a funcionar. Porque no meu segundo mês, o gerente falou o seguinte, se você ficar em último lugar, eu vou te mandar embora no terceiro mês. Você falou para mim que eu podia confiar em você. No meu segundo mês, eu apliquei tudo que eu aprendi com ele, sem ele saber. Eu fiquei em terceiro lugar na loja. Uau. E aí, no meu quarto mês, eu fiquei em primeiro lugar. Passou o próprio Jorge? Eu passei o Jorge. E aí o Jorge quis brigar comigo dentro da loja, virou uma confusão. Ele falou que eu estava pegando clientes dele. Mas aí foi um tempo que a gente acabou voando, porque aí minha mentalidade já foi mudando. Para vocês terem noção, antes disso, é um ponto interessante, porque nós vemos uma geração que, infelizmente, é muito frágil, essa geração, né? As pessoas não estão dispostas a entregar tudo. E nós sabemos que quando você entrega tudo, é natural você ter uma colheita e resultados diferentes, né? Eu, na condição de pastor hoje, eu trabalho mais que a maioria e não me glorio por isso. Mas eu sei onde eu quero chegar. Por isso que eu entrego tudo, eu não entrego mais ou menos. E eu acredito muito na entrega, no poder da entrega. Eu lembro que quando eu trabalhava na limpeza, eu ganhava R$183, eu nunca me esqueço. Eu fiquei sabendo que a Universo tinha aberto vagas para administração de empresas. E eu lembro que eu falei assim, gente, minha mentalidade já estava mudando. Eu falei assim, eu preciso estudar. Só que era R$370. E eu falei, eu não dou conta de passar. Como é que eu vou passar numa prova dessa? Eu não tinha conhecimento nenhum. Só que a minha mentalidade já estava mudando e eu comecei a estudar. Para mim era impossível passar numa faculdade particular. Naquela época só tinha Universo em Goiânia, que tinha. E aí eu falei assim, eu preciso passar. E foi quando eu passei. Só que quando eu passei era R$370 a mensalidade, eu ganhava 183. Só que eu ganhava ticket alimentação, ganhava vale transporte. Aí o que eu fiz? Eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio sem almoçar. E eu ia de a pé 5 quilômetros para ir e 5 para voltar durante 1 ano e meio, porque eu tinha que vender o vale transporte. Porque eu tinha determinado que eu ia formar em administração de empresa. Os meus amigos riam porque eles falavam assim, é o primeiro limpador de chão que faz faculdade que eu conheço. Uau. Eu me lembro que todo mundo parava de carro, cada carro bonito na faculdade, eu não tinha nem bicicleta, morava sozinho. E eu chegava na faculdade de a pé, todo suado. E eu comecei a faculdade com muita dificuldade. Só que eu comecei a apaixonar pelo conhecimento. E isso começou a mudar uma chave dentro de mim, porque no meio do processo eu comecei a gostar de desenvolver e de aprender. E eu comecei a faculdade numa limitação muito grande. No meio da faculdade para frente eu estava dando aula para os alunos. Uau! Esse período, Eduardo, dentro do Novo Mundo, se a gente busca assim uma referência, obviamente que ali foi a base, foi a escola para poder ser subir. A escola. Né? O que você pegou de chave principal e dali em diante? O que veio para essa construção da maturidade ali? Ali você já formou na Novo Mundo e já foi para um outro degrau? Na Novo Mundo aconteceu assim. A Novo Mundo era extremamente conservadora. Hoje o presidente da Novo Mundo é meu amigo pessoal, José Guimarães. É um amigo, trabalhou comigo 10 anos, estive com ele há poucos dias. Amo a empresa Novo Mundo, para mim é uma referência. Até hoje faz parte da minha história, dei meus primeiros passos lá. Se eu hoje estivesse no mercado de trabalho, é a empresa que eu trabalharia. Com toda certeza, eu já disse isso para ele e repito. Eu fiquei no Novo Mundo, me formei em administração ali, me especializei em gestão de pessoas ali, me especializei em gestão de varejo ali. Só que a grande questão é que a Novo Mundo, por ser muito conservadora, eu era muito jovem e eu queria subir degrau. Eu era obstinado por carreira. Ambição. Eu nunca fui obstinado por dinheiro, nunca. Mas eu sempre
fui obstinado por crescimento. Crescer. Uhum. E aquela questão estática me matava. Só que lá tinha um processo. E eu me lembro por um rapaz que ganhava R$ 183, eu já estava ganhando quase 6 mil, que naquela época era um salário monstruoso. Só que eu falei assim, eu não trabalhava por dinheiro, eu trabalhava por propósito, eu amava o que eu fazia. E eu já tinha o segundo melhor resultado da empresa na área gerencial. Foi quando, olha que loucura, eu tirei férias e eu comecei a ter um pouco de visão de futuro. Eu falo um pouco porque eu era muito jovem, mas eu falei, gente, o que eu posso fazer para surpreender essa empresa, para que essa empresa possa me ver como um futuro diretor? E eu falei, eu fiquei dias pensando, aí virou uma chave dentro de mim. Falei, nas minhas férias, eu vou pegar um carro, eu não tinha carro, ou vou pegar um ônibus, ou vou pegar alguma coisa, e vou parar em Palmas, porque eu quero levar essa empresa para um estado que ela não está, e ela só estava em Goiás. Eu fui para Palmas. Cheguei em Palmas, eu lembro que eu fazia, nesse período, na Novo Mundo, eu ainda estava no finalzinho da faculdade, faltava tipo uns 3 meses para me formar. Peguei minha carteirinha, atravessei, chegou lá, eu fiz um estudo de viabilidade econômica financeira para levar Novo Mundo para o estado de Palmas, para o estado de Tocantins, para Palmas. E aí eu visitei, fiz estudo de localização, fiz análise de armazenamento e logística. E nesse movimento todo, eu entrei como se eu tivesse sido enviado pela Novo Mundo. Negociei na JK o imóvel, negociei com o dono. Isso é ousadia. Eu negociei um terreno de milhões com o senhor Clodino, tá no meu projeto. Isso, na verdade, foi o meu projeto de conclusão de curso. Eu negociei com o senhor Clodino, picolezeiro. Ou seja, está formalizada essa história. Está formalizado. É da Universo. Na minha conclusão, está na Universo arquivado esse projeto. 102 páginas. O picolezeiro tirou foto comigo dentro do terreno, do lado do Banco do Brasil, na JK, onde é Novo Mundo hoje. A matriz da Novo Mundo, está Tocantins, é lá. E aí eu fui lá, negociei com o seu Clodino, ele pensando que eu estava enviada. E na verdade eu estava lá como um garoto sonhador, negociando. Entrei dentro do Armazém Paraíba naquela época. O Armazém Paraíba tinha 315 lojas. Uau. Eu entrei dentro como um estudante de administração e fiz um estudo de toda a movimentação dele, pus do meu projeto, apresentei para o Novo Mundo, fui em Itacoral, que é do lado, estudei a possibilidade de ser a primeira filial da Novo Mundo, inclusive foi a primeira filial do Novo Mundo. Quando nós chegamos, eu fui e apresentei para o Novo Mundo esse projeto. O Novo Mundo, na época, infelizmente, falo sem tristeza, né? Hoje é a maturidade, mas na época o Novo Mundo ignorou meu projeto e depois de alguns dias ele executou o meu projeto. E aquilo me entristeceu e eu pedi demissão. E eles fizeram de tudo para me ficar. E eu falei, não fico por dinheiro nenhum. Porque não foi a Novo Mundo, foi um profissional de dentro do Novo Mundo. E como na época eu tinha os dados, eles me ligaram, a secretária me ligou dezenas de vezes pegando detalhes comigo. Mas me posicionaram que não iam validar o projeto. E no final, quando eu vi, ia inaugurar. Quando eu percebi que já ia inaugurar lá, eu falei, não faz sentido. Foi quando eu saí e eu fui para a Rede MIG. A Rede MIG. 30 e poucas lojas? Não, ela já tinha 86. Era Minas Gerais, né? Minas Gerais. Triângulo Mineiro, na parte de cá de Minas Gerais, o Triângulo Mineiro. Só que é interessante que eu saí, eu nunca fui movido por dinheiro. Então eu pedi demissão. Não teve aquele negocinho de vamos ver, não. Falei, estou indo embora e peguei minhas coisas e fui embora. Sem saber para onde iria. A MIG só contratava vendedores para formar. Ela não contratava gerente. Então tinha toda essa realidade. Eu fui uma exceção. Fui contratado como gerente na MIG. Eles ficaram sabendo de um pouco da minha história na época e me contrataram. Você foi para Minas? Aí eu fui contratado para ficar em Goiânia e daqui fui para Brasília. E quando eu estava vivendo meus melhores dias, que a MIG era uma empresa que valorizava muito o ser humano, né? Ela investia muito nos funcionários. A MIG foi vendido para máquina de vendas, para Ricardo Eletro. Boa. E foi quando eu integrei, acabei fazendo parte do grupo, né, máquina de vendas, e fiquei
Aí começou uma história do zero na Ricardo Eletro. Aí a gente entra agora na parte de entender o que é pressão. Porque trabalhar com o Ricardo, a gente sabe que ou você tem que ter ali aquela mesma energia, ou então você não vai ficar no grupo, né? Você não vai fazer parte daquele ecossistema. A pressão é grande. Não, a pressão é gigantesca. E aí a gente vem para o empreendedorismo. E a gente entende que o empreendedorismo é isso. A gente vai trilhar, eu sei que lá na frente você acabou realizando um grande sonho que era ter o seu próprio negócio, né? Então você conseguiu, e a gente percebe que você conseguiu trilhar exatamente aquilo que você planejou, né? Até nos dias atuais. Mas um grande ponto, né? E aí a gente dá um pause aqui. O que eu percebo, eu não sei se você tem essa visão, Erley e Polly, mas o que eu percebo é que o empreendedor, ele é formado. O empreendedorismo, ele é formado. Forjado, só o fato... Forjado, né? No aço, né? Só o fato de você conseguir ter ali o peito de chegar e falar, não, eu tô pedindo demissão porque, cara, eu passei dias, gastei minhas férias planejando algo e que não me deram nem mesmo, né, um obrigado por isso. Eu tô indo embora e pronto, acabou. Você vê que isso é uma visão do empreendedor, que às vezes, né, ele precisa tomar decisões. Se posicionar, né? Muitas vezes, né, a gente vive, né, esses desafios que, na verdade, a gente sabe, né? Com o processo, a gente sabe que, na verdade, está sendo empurrado para onde a gente tem que ir de fato. É verdade. Mas ali naquele momento, a gente é imbuído, né? E empurrado a tomar certas decisões e posicionamento, que aí a gente é doido, é tudo que é coisa, né? Eu tava vivendo lá dias incríveis, né? Financeiramente falando, a nível de reconhecimento. Só que eu sempre fui muito focado em algo maior do que só o dinheiro. Então, para mim, tinha muito a ver com um propósito que eu acreditava que tinha por detrás do que eu fazia, do que eu estava construindo. Então, eu sempre trabalhei com construção. E talvez uma das características que eu tenho até hoje em vigor é a coragem. Eu nunca tive muito medo de perder. Exemplo, eu já perdi, eu falo que há um tempo atrás eu perdi alguns milhões numa operação que quase me levou à lona, mas eu não me arrependo. Tá tudo bem, porque eu acredito que o mais difícil é você encontrar o caminho para chegar a primeira vez. E o interessante é que o empreendedor, quando ele está no propósito, de fato, às vezes a gente vive situações que a gente não entende, né? Verdade. E não sabe o porquê. Igual no cartório, por exemplo, quando eu trabalhei no cartório, eu sabia que ali, Deus falava muito comigo, aqui é lugar de você aprender. Então, eu também não faturava muito. Mas eu era o giraia dos atos, dos documentos, de tudo. Fiz atos inéditos na serventia. O foco não era dinheiro, né? Não era, exatamente. E depois eu fui descobrir, né? Desafio, o porquê daquele tempo ali. Mesma coisa, o tempo que eu vivi no concurso. Foi a mesma coisa. Legal. E daí a gente entende, né? De todo essa história, Verdade. né? Essa experiência que a gente vai agregando, né? A cada passo, a cada choro, a cada noite sem dormir, a cada momento com Deus. Verdade. Pra gente ir virando as chaves e acumulando essa estrutura. Para no momento, né, que aí Deus determina, a gente está no lugar ali, ó, posicionado para a gente fluir mesmo, né, no que tem que ser feito. Eduardo, e aí você chega a máquina de vendas com aquela loucura, dinheiro a rodo, comprando tudo que era loja, né? E como é que foi isso? O que te fez ficar, né, ali? Porque você tinha uma escolha também. Eu já vivia uma maturidade profissional, já tinha uma reputação, já tinha poder de escolha. Eu já vivia, assim, dias incríveis a nível de um profissional do varejo. Nessa época eu já tinha feito centenas de cursos, eu comecei a ficar obstinado por conhecimento. Então eu já tinha um governo sobre aquilo que eu fazia, eu já tinha me tornado um dos melhores naquilo que eu fazia. Então eu podia escolher o lugar. Só que tanto é que eu escolhi. Eu me lembro que quando a máquina de vendas, que não era máquina de venda ainda,
era Ricardo Eletro. Quando ela comprou a MIG, que era Carlos Saraiva, eu arrumei minhas malas e falei, estou indo embora. Eu estava em Brasília, morando em Brasília. E eu falei, estou indo embora. Já comuniquei à empresa, não vou ficar. Só que tudo aquilo que você planta vai gerar uma colheita. Boa. E eles não respeitavam na época se a pessoa era boa ou ruim. Só que tinha um diretor da Carlos Saraiva, que é a MIG, que ele ligou para a administração da Ricardo e falou assim, olha, tem um rapaz que está fazendo as malas aí que vai ser uma estupidez vocês deixarem ele embora. E eu não sabia que ele fez isso. Porque a Ricardo tinha uma proposta salarial bem inferior a Carlos Saraiva. E a Carlos Saraiva era uma das empresas do mercado que mais remunerava no nosso segmento. Na verdade, era número 1 de remuneração. E eu falei assim, só que eu já tinha um nível de exigência, eu já não aceitava qualquer coisa. Então eu falei para mim, nada menos que isso aqui não tem negociação. Eu já tinha arrumado a mala e eu sempre fui muito decidido. Então eu falei assim, tô indo embora, chamei, na época eu já era casado, falei, amor, vamos embora, estamos para Goiânia, não faz sentido ficar aqui. E eu lembro que teve um diretor regional, um cara visionário que hoje é o presidente do Novo Mundo. Uau. E ele fez uma aliança comigo. Ele falou assim, vamos fazer uma aliança? Eu puxei sua ficha, sei que a gente pode se ajudar. Se você me ajudar a ir para nacional, eu te ajudo a subir para regional. Vamos fazer uma aliança? Só que você vai ter que me entregar tudo, porque nós vamos ter que fazer um resultado acima da curva. E aí eu subo para nacional e você só para regional. Só que na minha idade não tinha jeito de ser regional. Era muito novo. E não tinha jeito, mesmo com a qualificação, porque o RH tinha toda uma restrição de maturidade e uma realidade toda fruto da idade, né? do tempo. Uhum. E eu falei, então vamos fazer essa aliança. E fizemos uma aliança. E foi quando que eu falei assim, toda loja que eu passar tem que explodir, ao ponto de virar notícia na companhia, 251 lojas. E foi quando eu voltei para Goiânia. Aí eu fui para a loja do Garavelo, a primeira loja que eu fui. Inaugurei a loja do Garavelo no dia da morte da minha avó, um acidente de carro, não esqueço. Minha avó capotou o carro, morreu. E eu falei assim, eu vou. Saí do velório e fui inaugurar a loja. Chegou lá na loja, eu fiz um discurso, lembro até hoje, eu falei sobre Luizinho Jardineiro. E ia ser uma parábola muito incrível. E todo mundo chorou, e quando terminou, eu falei, gente, eu quero 200 mil de venda. Só que a loja faturava 180 no mês. No mês. Eu falei, hoje vocês vão me entregar 200 mil de venda. E eu sei que nós vendemos 200 mil na inauguração. 200 mil. E a loja passou a vender 1 milhão. Nossa. E aí o dono pegou um avião e veio me conhecer. Porque não era comum. E aí nós começamos a vender. E eu sempre fui focado em treinamento. E eu sempre fui muito disciplinado. Exemplo, a minha equipe sabia que não existia duas conversas. Eu até pecava muito pelo excesso. Porque eu era muito obstinado. Até minha família sofreu um tempo porque essa obstinação até tocou na minha casa. Porque era muito rígido com os processos. E depois eu aprendi que eu tinha que ser rígido. Eu era muito rígido com as pessoas. Depois eu aprendi que eu tinha que ser rígido com os processos, não com as pessoas. E naquela realidade, eu treinava todos os dias. Eu todos os dias tinha treinamento. Uau. Então, todos os dias. Eu chegava, eu gastava 1 hora com a primeira equipe e 1 hora com a segunda. Todos os dias. Eu queria ser o melhor do Brasil. Eu não aceitava ser o segundo. Eles chegavam mais cedo, no caso? Não, eles chegavam no horário. Só que eu gastava 1 hora de treinamento com eles antes deles irem trabalhar. Então, a equipe que estava anterior segurava. Revezava. Era a equipe, revezava. E a gente treinava o pessoal. Eles já sabiam. Chegavam, já ia pro fundo da loja, ficava me esperando. Eu já chegava e ia treinar. Eu lembro que eu não tinha tempo para cortar o cabelo. Uau. Porque eu me dedicava muito. Porque para mim o segundo lugar não resolvia. Tinha que ser o primeiro. Então eu entrei quase que numa alienação pelo primeiro lugar. E aí nós começamos, estouramos. Quando aconteceu isso, esse profissional, que era o regional, falou assim, vou te levar para uma loja maior. E eu falei, não, aqui está muito bom. O resultado estava muito bom. E ele falou, não, vou te levar para o Buriti Shopping. Aí eu parei para pensar, falei assim, quanto que vende Buriti? Estava vendendo 700 mil. 683, 694, lembro até hoje. E aí eu falei assim, mas não faz sentido financeiro, você pode me ajudar?
Aí eu falei, posso. Aí organizamos a regra do jogo. Aí eu falei, então vamos jogar. E tinha muita gente roubando na época. Naquela época, quem pagava, se furtasse, o gerente pagava. Nossa. Era. Então era loucura. Você trabalhar em loja que vendia de eletrodoméstico, os vendedores, os gerentes pagavam a conta. Uau. E aí eu tive que aprender a ser muito bom na retaguarda, porque era muito bom no comercial e não tinha tanta clareza sobre os processos da retaguarda. E eu falei, quando eu fui para aquela loja, Controle, eu falei, agora eu vou ter que virar um expert em controle. E comecei a desenvolver muito e começamos a trabalhar nessa loja. 1 ano e 7 meses eu fiquei lá. De 683, que foi o primeiro número, depois 694, 700 e pouquinho, 3.880. Uau. Não. Aí não teve jeito. Aí mesmo contra o RH, a gente teve que ser promovido. E na época, porque o meu salário estava acima do salário de um regional. Uau. Eu estava dentro de uma loja e a loja explodiu de tal forma que ela estourou o resultado. Então o salário estourou. Fora da um salário curva, né? muito fora da curva, falou assim, não faz sentido. E aí a diretoria de RH falou o seguinte, só que tem um negócio, e ele vai poder fazer o processo para regional. Só que eu vou abrir agora o processo externo e interno, porque ela acreditava que eu não podia subir pela idade. Só que nessa época eu já tinha a qualificação, então eu tinha retaguarda. Porque aí eu já tinha estudado, vinha lendo, vinha me preparando. Então eu estava preparado no resultado e também na qualificação. E foi quando eu fiz a prova. Eu me lembro que eu fiz prova com o diretor de Ponto Frio e com o diretor da Casa Bahia. Uau. E aí acabou que eu passei e comecei uma história muito bonita na própria Ricardo Eletro. Hoje mesmo eu estava falando com a ex-diretora nacional da Ricardo Eletro, Jaqueline Jardim. Se chegar esse vídeo nela aí, ela vai ficar feliz, que foi uma grande parceira que eu tive lá. E hoje ela trabalha como braço direito do Ricardo. Hoje o Ricardo tem uma mentoria e ela é braço direito dele. Então ela mora em BH, ele também, mas está em São Paulo desenvolvendo esse trabalho com ele. Ela até me convidou semana passada para ir para São Paulo, mas acabou que a agenda não permitiu. Eduardo, nesse meio tempo de transição, de Ricardo, de subir muito, foi em que prazo isso? De iniciar no grupo até se tornar um regional? Foi muito rápido, porque eu já estava pronto. Quando a Ricardo comprou a MIG, eu já estava pronto. Na MIG eu me tornaria. Eu já estava no próximo, eu era o próximo da lista. E na Ricardo, com 3 anos, não foi 3 anos, com 2 anos e meio, eu acabei sendo promovido, porque o resultado, ele fala muito mais que qualquer discurso. E o resultado era muito assustador. Era referência, exemplo, me lembro que uma loja a gente trabalhava muito com serviço, o serviço deixa muita liquidez. E naquela época, extensão de garantia. Muito. E eu lembro que nós vendíamos algo assim, tão assustador, mas tão assustador, que tinha meses que a gente vendia 250 mil de serviço na loja. Não. Então era algo assim que deixava uma liquidez muito assustadora. Então o resultado em todos os níveis ele era muito fora da caixinha, pela obstinação, né? Hoje eu tenho muito orgulho que vários funcionários, colaboradores, que eu cheguei a ter 92 colaboradores numa loja que tinha 20 quando eu assumi, ali no Buriti. Vários colaboradores hoje são empreendedores bem-sucedidos. Vários têm as suas próprias lojas. E fruto de um trabalho que nós geramos, né? Que nós, de alguma forma direta ou indireta, cooperamos, né? Eu vejo você falar muito, Com Eduardo, certeza. sobre resultado, sobre obstinação de resultado. E a pergunta que eu te faço, né? O que foi o ponto X ali que você conseguiu extrair da Ricardo para a vida empreendedora mesmo? O que foi a virada de chave? O que você viu atrás dos bastidores que você carrega e que você trouxe para os teus negócios e para a vida como um todo? Eu falo assim, com muita simplicidade, eu digo que
eu era muito mais organizado do que a própria Ricardo. A Ricardo, ela foi um fenômeno. Por quê? Porque o Ricardo em si é um fenômeno. O Ricardo, ele é um cara que ele pode ensinar muito no quesito, ele e o irmão, muito no quesito coragem. Eu nunca falei sobre a Ricardo Eletro em lugar nenhum. Legal. Né? É a primeira vez que eu tô falando, né? Mas Legal. ele é um... Voto exclusivo. É exclusivo. Mas ele é muito corajoso. Ele nunca teve medo de nada. De nada, nada, nada. Ele sempre acreditou que o feito é melhor do que o bem feito. Ele nunca deixou uma operação deixar de acontecer porque os processos não estavam prontos. Porque nós estamos vivendo uma geração perfeccionista que não consegue nada, não consegue tirar nada do papel, porque você fica assim, eu quero tudo eficiente, beleza, mas não entrega nada 100%, Sim. não tem eficácia. É um foco em excesso no planejamento também. Em excesso, então buscando muita perfeição, mas não tem entrega. E o Ricardo, eu aprendi muito a entrega. Ele era um cara que ele entregava. Você via muito... Ele era um cara muito eficaz. Ele não era tão eficiente. Por isso que a empresa fechou. Mas ele era um cara eficaz, fora da curva. E um cara que me ensinou. Eu posso dizer assim... talvez o maior atributo que eu posso tirar é a coragem. Boa. Que ele me ensinou a não ter medo de perder, não ter medo de perder tudo. Hoje eu não tenho. Uau. Medo de... Eu estou recomeçando, né? Você sabe bem disso, Sim. né? Há 30 dias atrás, Deus falou comigo, fecha as suas empresas. Eu fechei as minhas empresas. E eu tô... Porque eu acredito no propósito. Eu tive um prejuízo milionário. E aí você perguntar para mim por quê? Porque eu sempre fui... Ou é ou não é. Eu não acredito em prosperidade de gente que tem dúvida. Eu tô pensando. Não, eu não tô pensando. Eu sou muito bem decidido no que eu quero. Eu sei onde eu quero chegar. Então, sempre tive muita clareza dos lugares que eu quero chegar. Então, eu nunca tive muito esse negócio de preguicinha, não, de indisposição, de tô cansado. Não tem essa... isso não tem espaço para isso de alguém, na vida de alguém que quer chegar em lugares altos. E o Ricardo tinha muito disso. Eu nunca vi o Ricardo cansado. Eu nunca vi o Ricardo. O Ricardo tinha... Eu me lembro de uma ocasião que a empresa tinha mais de 1 bi na conta e o Ricardo estava trabalhando no sábado. Então eu não consigo perceber alguém... É porque não é o dinheiro, né? Não é o dinheiro, Que é o o move, propósito. exatamente. Então você olha hoje para uma geração que comprou um carro e que está realizada. Exatamente. Você olha para uma geração... Um iPhone. Um iPhone. É triste. O meu iPhone novinho caiu, quebrou. Para mim não tem problema. Alguém perguntou, não tem problema. Isso aqui não passa de ser uma coisa. Isso aqui ele tem que me servir bem. Eu governo sobre as coisas. Então eu não tenho problema com coisas. Exemplo, nesse período eu troquei de carros. Eu já andei em carros extraordinários e por uma mudança de carreira agora eu decidi mudar. Eu decidi dar 2 passos para trás para dar 5, 10 para frente e tá tudo certo, porque alguém que sabe onde vai chegar não tem problema com nada. Eu não tenho problema hoje com descer degrau, porque eu sei que de maneira muito veloz eu vou subir degrau. É porque você tem firme a sua identidade. Muita clareza da identidade. Galera, e isso daqui serve... Se os empreendedores que estão assistindo a gente tiver... assim, o mínimo de percepção dos poderes que tem essas palavras e a energia que isso consegue... Porque isso daqui é um dos maiores fatores, você que presta assessoria, né, para farmácias, grandes grupos de farmácia, você vai perceber que o que mais quebra negócios é o ego. É o ego. Que essa... Não, eu não vou descer, eu queria vender carro, voltar, não existe essa humildade nesse meio. Isso é incrível porque eu... assim, com muita simplicidade, estou acostumado a andar em carro automático e eu já paguei o carro algumas vezes. O carro que eu estou andando é um carro que tem que passar marcha e eu fico rindo, porque eu acho muito legal você ter a humildade, porque Jesus, ele nos ensina o valor da verdadeira humildade. A verdadeira humildade não é pensar menos de si.
é pensar menos em si. Guarde isso. Exato. Quando eu penso menos em mim e eu tiro um pouquinho do egocentrismo. O que é egocentrismo? É o eu no centro. Quando eu desapareço do centro, eu não tenho problemas, eu não tenho vergonhazinha, eu não tenho problema de sair de um condomínio. Eu talvez vou ter que sair do condomínio fechado e tá tudo certo. Não existe problema nessas realidades. Por quê? Porque há uma clareza do para onde nós estamos indo. E nós percebemos muito isso hoje, principalmente a turma que está chegando agora, muito vaidosa, né? Acaba não tendo discernimento que muitas vezes é necessário perder um pouquinho agora para ganhar amanhã. Eu ouvi uma frase muito Exatamente. interessante que um expert falou, que é: o segredo do sucesso financeiro e o que de fato vai tornar você próspero, rico, né? Não é o quanto você ganha, é o quanto você acumula. Então tem muita gente que é vaidoso no Prolabore, tem muita gente que tem uma vaidade, cara, eu tenho 200 mil de Prolabore, 150 mil de Prolabore, mas não quer dizer nada, porque o que vai te deixar rico de fato é o acumulado, é o seu dividendo, é o que você vai retirar no final do ano. É isso que vai mostrar a sua real prosperidade. Você sangrar a empresa que fatura 1 milhão, tem nem que vai lá e tira 200 mil, ok, tudo certo, né? Tá sangrando a empresa, mas o que vai de fato te deixar próspero, rico, com condição de investir, de ajudar, de compartilhar, é o que vai sobrar lá Multiplicar, no final do ano. né? E uma coisa que eu deixaria aqui para os empreendedores, principalmente aqueles que estão começando nesses últimos 2 anos, né? Quando o time começar a ganhar, não se comporte como se estivesse ganhando. Eu vejo muito quando o camarada sobra o primeiro degrau, ele começa a se comportar como se estivesse lá em cima. E aqui começa o início da queda. Porque o camarada deveria estar andando na simplicidade com o mesmo carro que ele andava, mas ele ainda precisa, na mentalidade dele, prestar conta para a sociedade. Então ele tem que comprar a caminhonete dos sonhos, para mostrar para todo mundo que ele está prosperando. Falta estoque na empresa dele, mas ele está andando de caminhonete. Então não faz sentido, é uma mentalidade tola. Né? Quando eu entendo que se eu diminuir a vaidade, eu vou avançar mais rápido, muda tudo. Então o empreendedor hoje, ele tem que pensar no seu negócio. Ele tem que parar de pensar tanto em si, pensar mais no seu negócio. Porque daqui a pouco, a galinha de ovos de ouro dele vai começar a cuidar da casa, vai começar a promover os sonhos, e as coisas vão começar a acontecer. Mas se ele inverter os padrões, naturalmente você vai começar a ver que a empresa dos sonhos daqui a pouquinho está de portas fechadas, né? Que é o grande desafio hoje, né? É o que mais acontece. É o que mais né? acontece. Eu pego esse período, então, da Ricardo Eletro, ganho notoriedade. A Ricardo Eletro fecha. Você ainda faz parte dela ou já... Não, faço não. Eu saí da Ricardo no auge da minha carreira. Eu vivia um tempo incrível. Eu tive a oportunidade de passar nas maiores regionais do Brasil e ter os melhores resultados. Falo isso sem vaidade, porque era um comprometimento com a minha casa mesmo. Eu nunca trabalhei para o Ricardo. Nunca. Eu acredito numa palavrinha chamada intraempreendedorismo. Guarde isso. Isso que mudou minha vida. Eu abri o meu CNPJ dentro do CNPJ do Ricardo. Eu nunca trabalhei para ele. Bom. Eu nunca fiz. Se eu trabalhasse para o Ricardo, eu fazia 30% do que eu fazia. Eu trabalhava para minha casa. Eu trabalhava para cumprir os meus desejos e para realizar o meu propósito. Então, eu sempre ensinei para aqueles que estavam embaixo que eles não deveriam trabalhar para mim, que eles deveriam abrir um CNPJ para trabalhar para eles dentro do CNPJ de alguém. Intraempreendedorismo. E quando essa chave começou a virar dentro da empresa, eu comecei a ter maturidade. Eu comecei a ter um exército de pessoas. Eu me lembro que, certa feita, eu cheguei em Taguatinga. Não, cheguei em Ceilândia, junto com o vice-presidente. Fui buscar ele no jatinho dele, lá no aeroporto, e nós fomos para Ceilândia. Chegou em Ceilândia, ele olhou para mim e falou assim: rapaz, você tá de brincadeira? Eu falei: o que foi? A maior folha de demissão do Brasil é sua. Aí eu falei: mas o melhor resultado é meu. Aí ele falou assim: mas você tá me dando muita despesa com demissão. Eu falei: não tô te dando despesa, tô dando mais receita do que despesa. Eu falei: faz o seguinte, se eu vou mandar embora, eu vou te mostrar. Eu vou entrar aqui na loja da Ceilândia. Eu vou mandar embora 8 vendedores. Eu vou faturar 40% no mês, a mais com menos 8. Uau.
Eu vou te mostrar que a questão é você não permitir que o grupo não esteja no mesmo nível. Quando alguém começa a dar um exemplo ruim dentro da equipe e você não corrige a rota desse alguém, não consegue recuperá-lo e você gasta energia deixando ele influenciar o todo, você perde muito mais do que gerar uma demissão. O passivo é muito maior. Uhum. E aí eu comecei, mandei embora os 8 e ele anotou o dia, lembra até hoje. E no final do mês o faturamento estava entregue. Por quê? Porque nós tínhamos uma política muito firme. O pessoal sabia que só tinha espaço para quem queria trabalhar na minha regional. Não tinha espaço para quem queria passar tempo. Os gerentes sabiam que eu era obstinado por resultado. Para trabalhar comigo, tinha que querer o que eu queria. Isso chama o quê? Alinhamento de visão. Eu ia falar isso. Lembra que eu gosto de falar sobre alinhamento? Alinhamento. Porque sem alinhamento Isso, hoje, não vai. eu acredito, existe um fundamento da visão da igreja a qual eu sou pastor. Uma só fé, um só propósito, uma só visão e um só coração. Agora escute isso. Isso aqui vai mudar a história de qualquer empresa. Em Gênesis capítulo 11, no versículo 6, diz a história que foi a primeira vez que Deus, que está no céu, que a Bíblia fala que o céu é a morada do Todo-Poderoso. Uhum. Ele olha do céu, vê uma realidade tão diferente que ele desce na terra. Foi a primeira vez que você vai ver um evento do Poderoso descendo na terra. Os descendentes de Noé, eles estão desenvolvendo ali eles estão construindo, se movimentando para construir algo. De repente, Deus olha e vê duas coisas neles, que não é comum. Unidade e linguagem. Uau. Não é união e língua. Qual que é a diferença? Nós podemos falar a mesma língua e não ter a mesma linguagem. Nós podemos estar no mesmo espaço e não estabelecer unidade. A Bíblia fala que esses descendentes de Noé estão construindo uma torre. Só que ninguém nunca tinha construído uma torre que tocava o céu. Eles estão fazendo algo que ninguém nunca fez, porque eles têm unidade de linguagem. Sabe o que eu acho demais? Não, A Bíblia não cita que eles estão conversando o tempo todo, mas está falando que eles têm linguagem. Sabe o que eu aprendo? Que eles se comunicam com os olhos. Exato. Eles têm um alinhamento de coração tão grande que um olha para o outro e já sabe o que fazer. Exato. Eles têm unidade. Eles estão ali, todo mundo fazendo a mesma coisa de coração. Eles querem construir uma torre para tocar no céu. Se você conseguir estabelecer unidade de linguagem dentro de uma empresa, você pode colocar um número. E esse foi o segredo por onde eu passei. Eu nunca aceitei um funcionário sem ter a mesma unidade que eu e a mesma linguagem. Aonde eu passei, talvez eu tive o maior número de demissões da empresa, mas eu também apresentei a maior lucratividade. Mas não trabalhava debaixo do meu governo quem não acreditava nas coisas que eu acredito. E aí está um dos principais erros hoje do empreendedorismo atual, que é o mercado de trabalho está tão difícil. Não, mas ele é difícil de lidar, mas está difícil. Mas pelo menos entrega números. Aí é que tá, o empreendedor ele não tem gestão, Não tem. nem governo. Nem governo. Aí você fala, Aí é subserviente às circunstâncias. Aí pra onde que vai? Não vai. e o que você mais Roda em escuta, Exato. você que está hoje no mercado, hoje atuando como mentor, você sabe bem, a gente mais escuta é o quê? Não existe mão de obra qualificada. Não. Mas ok. Mas existe alguém disponível para qualificar? Exato. Porque Essa é a a grande questão é que eu ouço assim, tá faltando mão de obra. É a segunda reclamação. Não tem mão de obra qualificada, está faltando mão de obra. Aí eu vou lá para um case de sucesso de mão de obra barata, que é o McDonald's. Você vai para o McDonald's, você nunca vai chegar no McDonald's e vai estar lá 10 funcionários faltando no McDonald's. Você sempre vai chegar, ela vai estar abarrotado de menino ganhando um salário mínimo. Uhum. Aí você fala assim, como que essa empresa consegue fazer? E ela está em mais de 200 países, e eu que só tenho uma loja,
Não consigo fazer com a minha equipe. Não, peraí. Existe um problema que eu tenho que olhar para dentro de mim e falar assim, o problema da minha empresa sou eu. Porque a grande realidade, eu fui gestor de muitas empresas em Goiânia, no meu escritório aqui de negócios, e a grande realidade é que o maior problema que a gente encontra nas empresas é o próprio proprietário. Por quê? Porque não tem mentalidade de governo. Sim. Porque não consegue atualizar o software mental. Aceita tudo A do gente jeito fala que isso vier. sempre. Do A jeito gente que fala é. sempre sobre isso aqui. É isso. Você chega nas Exato. empresas assim, você não consegue, não existe um posicionamento, existe uma entrega teórica, mas não prática. O cara marca um café com os colaboradores e não chega no horário. Ele marca uma reunião e ele é o último a chegar. Ele não consegue ser exemplo da equipe. Ele não entende que, biblicamente, em João 5,19 fala assim, o filho faz o que viu o pai fazer. E ele não entende que existe uma paternidade hoje. Se você é o gestor, às vezes você é o proprietário, mas não é o gestor. Mas se você é o gestor, existe uma paternidade na gestão. Então, tudo que você faz vai ser o reflexo daquilo que sua equipe vai fazer. Então, quando você entra na operação e começa a ensinar na prática, você primeiro começa a ter autoridade. Porque os seus colaboradores vão olhar e vão falar o seguinte, ó, sabe mais do que eu. Então, peraí. Aquela conversinha, aquele movimento colateral, ele não vai existir. Porque ele vai falar assim, rapaz, ele está muito na minha frente. Eu tenho que me submeter. Só que eu não posso me submeter a alguém que não sabe nada. Porque o grande problema não é saber nada. O grande problema é quando eu não estou disposto a aprender. Tem muito dono de empresa, muito empresário, que está sentado na cadeira e que deveria deixar essa cadeira. Por quê? Porque ele mais atrapalha do que ajuda a organização dele. Ele é o dono do negócio dele, mas ele também é o culpado do negócio dele não evoluir, o negócio dele não avançar. Olha, eu vou mais longe. A maioria das empresas hoje que estão com dificuldade, elas não estão em dificuldade pela falta de recurso. Elas estão em dificuldade pela falta de uma visão clara de negócio. Qual que é o grande problema? Eu costumo dizer o seguinte, biblicamente, a quem Deus deu visão não falta provisão. É um princípio que eu tenho ensinado há 10 meses. A quem Deus deu visão, não falta provisão. A provisão está escondida na visão. Todas as vezes que Deus entregar uma visão a alguém, ela vai vir recheada de provisão. O problema é que nós corremos atrás da provisão e abandonamos a visão. Então, eu corro atrás de um dinheiro, sendo que não existe nada que foi gerado aqui dentro. Eu não posso trazer para fora o que não foi gerado dentro. Boa. E o que está aqui dentro tem que vir para fora para que eu possa dar forma. Eu vou dar um exemplo. Eu comprei Eu comprei ontem um produto no valor de quase 200 mil para a igreja a qual eu sou pastor. Eu não tenho dinheiro no caixa. Aí você vai falar assim para mim, por que você comprou? Porque eu tenho uma visão clara para onde eu estou indo e o dinheiro vai chegar. Por que eu tenho essa clareza? Porque todas as vezes que você tem uma visão clara, não falta dinheiro. É como se você pegasse um cheque e assinasse no valor que você precisa. Se você tiver uma visão para R$1 milhão, você vai ter R$1 milhão para poder fazer com que essa visão ganhe forma. Qual que é o nosso problema? Nós estamos como lá na parábolas, em Mateus 25:15, está escrito assim, a um foi dado 5 talentos, a outro foi dado 2, mas ao outro foi dado 1, vírgula, a cada um segundo a sua capacidade. Sabe o que eu tenho ensinado, Alexandre? Nós somos ousados na oração, mas distraídos na preparação. Nós temos muita ousadia para falar com Deus, para pedir, para apresentar projetos, mas nós somos distraídos na preparação. E ele está falando o seguinte, eu vou dar segundo a capacidade, não é segundo o coração. Está cheio de gente com coração bondoso que não recebe nada porque é incapaz. Agora, sabe o que eu acho incrível? Capacidade não é um dom. Capacidade é desenvolvida. Então, eu posso ter 1 talento e daqui a pouco ter 2. E daqui a pouco ter 5. Mas para que eu tenha 5, isso vai depender de mim. Não é o meu caso? Isso. Eu tinha menos 1. Só que eu entendi que se eu me esforçasse, eu poderia ter 1, daqui a pouco 2, daqui a pouco 3, daqui a pouco 4, daqui a pouco 5.
E se eu não faço isso, eu vou ficar assistindo as pessoas à minha volta viverem. Eu vou dar um exemplo aqui. Há poucos dias eu atendi um grupo de 100 empresários, numa mentoria que eu fiz, aberta para o Brasil online. E eu fiz uma pergunta. Pega um papel e uma caneta. Agora para mim. Aí, por favor, vocês pegaram online. Aí tá lá, no Zoom. Todo mundo pegou? Pegou. Agora eu quero que vocês escrevam. Vocês vão escrever agora. Não mexa em nada. Você vai escrever para mim agora aí R$1 milhão no papel. Escreve aí para mim. 90% não sabe escrever um cheque de R$1 milhão e estão trabalhando para ter R$1 milhão. O problema é que nós somos o quê? Ousados no projeto, mas despreparados no planejamento. Nós não nos preparamos, mas queremos viver o extraordinário. Nós queremos viver as coisas grandes, mas nós nos comportamos como crianças. Se eu não trabalho a parte da preparação, não adianta eu ficar depois achando que alguém tem mais sorte do que eu. Não tem a ver com ter mais sorte. Meu filho de 12 anos perguntou assim, pai, você é muito inteligente? Eu falei, pai, não é. Eu leio muitos livros, inclusive estou lendo agora 12 livros, estou me esforçando com pouquíssimo tempo que eu tenho, mas eu vou dizer um negócio para você. Eu conheço poucas pessoas esforçadas igual eu. Eu conheço a grande maioria, Alexandre, a grande maioria das pessoas que eu conheço são melhores do que eu, têm um nível de capacidade maior, só que a nível de esforço estão muito para trás. Dorme mais, se distrai mais, se diverte mais, e eu acredito que enquanto muita gente está distraída, eu estou pondo semente na terra. E as pessoas esquecem, né, que a prosperidade, ela vem acompanhada da responsabilidade. E esse é um ciclo que a gente precisa entender. As pessoas querem ser prósperas, né, mas não entendem a responsabilidade que lhe cabe nesse processo. É isso mesmo. Eduardo, a gente já está partindo para o nosso fim. Passa rápido, né? Esse bate-papo. Voa. 1 hora já de bate-papo. É mesmo, meu Deus. Rápido, que né? coisa linda, né? Deixa eu entender, até para a gente chegar nessa linha e nessa conclusão, para as pessoas entenderem de fato quem que é o Eduardo. Eu saio da Ricardo e aí eu venho para o meu sonho pessoal, que foi daí. Daí nasceu o empreendedor, abre porta, fecha porta. Como é que foi daí em diante? Assim, a vida... Eu fiz um voto com Deus, que se ele me alargasse a nível de mentalidade, de conhecimento, se ele me desse condição de aprender como nunca antes, eu ia viver a vida que ele decidisse, não a vida que eu decidi. Eu amo empreendedorismo, ainda tenho empresa de consultoria, de mentoria, mas quando eu deixo a Ricardo Eletro, eu me lembro até hoje, o Ricardo estava na Argentina, conversei com ele por telefone. Eu deixo a Ricardo Eletro com o propósito de vir servir a igreja, não foi para abrir uma empresa. Eu me demiti da empresa no melhor momento da empresa, eu me demiti. Eu já tinha 3 anos que eu vinha cobrindo as férias da diretoria nacional e eu na regional. Tinha o melhor resultado do Brasil e sabia que meu nome era o mais cotado, mas eu tomei uma decisão. O Senhor me chamou e eu decidi. Foi quando nasceu a Fortes em Cristo. E aí eu decidi vir, eu me demiti para poder nascer. Só que quando chegou aqui, a pressão como pai é muito grande, né? A gente vinha de um nível financeiro bem abastado. E eu acabei não suportando a pressão e voltei para o business, né? Foi quando nasceu uma empresa que foi um fenômeno em Goiânia, lá em Aparecida, que foi a Fest Móveis, que foi uma empresa de eletrodoméstico que explodiu, pela graça de Deus, que nós abrimos ali. Eu tinha 20 colaboradores ali que voavam, né? A gente vendia muito, era uma empresa de 1.000 metros quadrados. Ali nós tínhamos 3 depósitos, caminhões, era uma loucura. Eu fui para a televisão fazer propaganda. Nasceu novo, Ricardo. Foi muito lindo, foi um tempo muito poderoso, foi um tempo que eu me realizei muito na condição. Depois abri mais 2 lojas, depois abri mais uma distribuidora, uma distribuidora de produtos para o varejo, onde eu vendia para os pequenos empreendedores.
E aí foi acontecendo. Depois abri a MB Consultoria aqui no New York, do lado. E aí a gente foi abrindo vários negócios e eu já era pastor. Então a vida ficou muito corrida, muito corrida. E o desejo era ampliar mais a frente de negócios, porque eu sempre tive essa aptidão, Deus foi me dando muita graça para isso. E a gente foi avançando nesse projeto, desenhando mais projetos, comecei a desenvolver treinamentos para o varejo, comecei a treinar várias empresas aqui no estado, comecei a atender vários empreendedores também, mentorear empreendedores, desenvolver equipes, né? Comecei a fazer o que eu fazia. Eu comecei a fazer para empresas locais. Quando fala de inteligência de negócio, é muito interessante, porque olha para você ver o nível de inteligência. O Eduardo me falou que ele tinha um projeto, que era na MB, se não me engano, que ele achava um ponto comercial muito bom, por exemplo, um ponto lá que serviria para uma farmácia e tudo. Ele ia lá, locava aquele ponto, pagava, fazia contrato, pagava aluguel 1, 2, 3 meses, e depois vendia aquele ponto, a luva, por X valores, 10 vezes. Fiz muito. Olha Assim, só. até pouco tempo estava fazendo. Hoje eu não estou conseguindo com a igreja. Mas a gente fazia muito. Eu me lembro que o último ponto eu ganhei 120 mil. Olha só, que sacada. Então, assim, 120 mil. Vendi o ano passado 75 mil. Outro vendi por 80. A gente percebe pontos estratégicos que são fruto de cobiça, aonde o proprietário que está saindo não tem know-how, ele não tem a coragem. Então você vai lá, inclusive eu tô com um para vender. Já faz o merchan. Então, assim, é muito interessante. Então a gente faz muito essa movimentação. E essa visão de futuro, ela é muito poderosa. Por quê? Porque ela vai exigir sempre coragem. Se você quiser prosperar, você vai ter que ter coragem. Exemplo, se você olha hoje para a nossa comunidade, a nossa igreja hoje, nós estamos falando de organização e organismo, nós estamos numa área com 3.600 metros quadrados no coração de Goiânia. Então, a gente exige muita coragem, né? Nós hoje temos uma operação de empresa grande ali na igreja. Por quê? Porque nós entendemos o quê? Que você só vai viver se você acreditar. E eu não consigo ver alguém não chegar quando esse alguém tem visão. A gente precisa acreditar. E se eu posso dar um conselho, principalmente aqui, eu vou abrir aqui um parênteses para aqueles empresários cristãos que não prosperam. Uau. Eu queria deixar isso aqui gravado. A você, empresário cristão que não prospera, que fica indignado pensando que Deus ele te abandonou, eu queria te ensinar aqui uma chave. Tá? Em Provérbios, que é o livro da sabedoria, Provérbio 16:3 fala assim: consagre ao Senhor aquilo que você faz e os seus planos. Perceba que não são os planos dele. E os seus planos serão bem-sucedidos. A palavra consagrar aqui, no hebraico, a língua original, é dedique. Ele está falando assim, dedique o Senhor aquilo que você faz. A grande questão, nós vivemos numa sociedade que nós ficamos assim, se meu filho fizer medicina vai dar bacana. Não, mas se ele fizer direito, tá meio em queda, não. A questão não é o que eu faço. Salomão é o homem mais rico da terra e é o homem mais sábio da terra. Em 1 Reis 4:29 está escrito assim, nunca houve nem haverá um homem com a sabedoria tão expansiva como a sabedoria de Salomão. E Salomão está dizendo assim, não é o que você faz, é para quem você faz. Então, a primeira chave aqui é, para quem que você está fazendo o que você está fazendo? Essa é a primeira chave. Salomão está falando, se você consagrar para Deus, você vai ter ele como aliado. O problema é que você consagrou para você e está querendo que ele seja seu aliado. Você não vai ter ele como seu aliado. Segunda coisa, nós vivemos hoje debaixo de uma falta de entendimento. Eu chamo na teologia de revelação, discernimento. Deus é um Deus plural. Isso aqui vai virar a cabeça de alguém que ouvir e vai mudar a história de alguém. Deus tem a natureza plural. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra está sem forma, vazia, e tem trevas sobre a terra, e o Espírito Santo está lá pairando sobre as águas. Em João capítulo 1 fala assim, no princípio era verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada foi feito se fez. Então nós temos aqui um entendimento lógico, estou falando de científico aqui. Na criação de todas as coisas tinha o Pai,
o Filho e o Espírito. Esses 2 textos falam sobre isso. Só que cada um da Trindade tem hoje uma função. O Pai é o Deus Criador. O Filho é o Deus Salvador e o Espírito Santo é o Deus Consolador. Cada um tem uma atribuição. O Deus Criador é o Deus que deve criar todas as coisas. Só que na criação, ele ensina um princípio. Ele fala assim, façamos nós. É como se ele pegasse na mão do Filho e do Espírito e falou assim, a responsabilidade é minha, mas a minha natureza não permite eu fazer sozinho. Vamos fazer junto? É o que vocês estão fazendo aqui, juntos. Façamos nós. Quando ele faz isso, ele ensina um dos princípios mais poderosos da Bíblia, o princípio da pluralidade. Agora eu já entendi que a natureza de Deus é a natureza plural. Tudo que eu faço na Terra, se eu quiser me conectar com Ele, precisa estar conectado com a sua natureza. O problema é que nós abrimos CNPJs que têm uma natureza singular. Eu vou explicar. Quando eu abro um CNPJ e eu consagro para Deus, tá tudo certo, igual muita gente vai falar que já fez. Eu já consagrei e tá tudo dando errado. Só que a mentalidade na maioria dos empreendedores é assim. Eu abri um CNPJ. Eu vou prosperar. Eu vou comprar uma casa no condomínio. Um carro dos meus sonhos para mim e para minha esposa. E vou fazer as viagens do meu sonho. Isso chama mentalidade singular. Isso só pode existir para um CPF. O CPF hoje tem mentalidade singular. A característica de um CPF é singularidade. Ele é singular. Perfeito. Só que o CNPJ, se ele quiser que o céu seja aliado dele, ele precisa se comunicar com a natureza de Deus. Então, o CNPJ tem que ter natureza plural. Então, tudo que acontecer na minha empresa tem que tocar mais alguém que não seja a minha própria casa e o meu próprio umbigo. Se eu começo a me mover na pluralidade, eu tenho o apoio do céu. Eu nunca vi um empresário que passou pela minha vida que entendeu a mentalidade plural que não explodiu. Sabe quando Deus olhar para a terra e falar assim, eu estou precisando resolver uma questão ali no setor marista. Ah, mas eu tenho um aliado, o Alexandre. O Alexandre vai lá e resolve. Porque o Alexandre entendeu que ele é alguém que carrega um DNA plural. Sabe o que aconteceu esses dias que me chocou? Um rapaz parou na porta da igreja, foi quando Deus falou comigo, desceu uma caminhonete e começou a descer uma cesta atrás da outra. E eu falei assim, uau, pensei comigo, mentalidade plural. Falei, caramba. Quero saber que CNPJ é esse. Que a minha mentalidade é assim. Vou descobrir agora que CNPJ é esse, porque vai prosperar. Quando ele desceu, eu falei, e aí, irmão? Como é que você tá? Tudo bem? Deu um abraço nele. Qual que é o nome da sua empresa? Não tem empresa, não. CPF. Eu falei, como? Não, eu sou CPF. CPF. Aí Deus falou no meu coração assim, sabe por quê que eu tô prosperando ele? Porque a maioria dos empreendedores cristãos trabalham de maneira singular. Então, eu estou levantando o CPF com mentalidade plural. E estou prosperando. Boa. Esse cara estava falando para mim, pastor, eu estou vivendo a generosidade da parte de Deus. E é um CPF. E aí eu vou lá, sento com vários CNPJs, está vivendo um período de esterilidade, de escassez. Mas você vai olhar para ele, não existe nenhum projeto plural. Tudo que ele faz para dentro da casa dele. Tudo que ele faz, no máximo, alcança a mãe e o pai. Isso não é mentalidade plural. Você sabe por que a igreja hoje, eu trabalho tão pesado assistenciamento dos irmãos hoje? Esse mês que passou não tem problema com falar. Nós somos uma igreja com 10 meses de vida. Nós investimos R$20 mil em socorro. Sabe por que nós fizemos isso? Sem poder? Porque se eu não tiver mentalidade plural, não acontece a explosão da prosperidade. Quando Deus olhar do céu e procurar uma igreja em Goiânia, ele vai falar o seguinte, aquela igreja entendeu que quase ninguém está entendendo, que o dinheiro não é dela, que o dinheiro é meu, a serviço do meu coração. Então eu vou explodir de recursos nessa igreja, porque eles têm mentalidade plural. É o que Deus está procurando. Deus está passeando sobre a terra, procurando homens e mulheres que têm mentalidade plural. Por que José de Arimateia, na Bíblia, que é um senador,
É um milionário, ele enriqueceu e ele deixou uma unção para que a gente possa ativar. Porque ele tinha mentalidade plural. Ele não pensava só na casa dele. Ele comprou um lugar para que ele pudesse enterrar a família. Mas quando ele percebe que o corpo de Jesus está abandonado, ele pega e fala, eu vou levar para o lugar que eu comprei para minha família e vou enterrar o corpo de Jesus. Sabe o que é isso? Mentalidade plural. É como se você comprasse um carro novo para servir a sua esposa e de repente você percebesse que alguém está precisando e entregasse a chave para alguém. É o que José de Arimateia fez. Aí Deus olha do céu e fala, eu não posso não abençoar alguém que tem mentalidade plural. O dia que os empreendedores cristãos tiverem mentalidade plural, vão viver um nível de prosperidade que nunca sonharam. Então, se eu puder deixar aqui um grande recado, eu deixaria: mude a sua mentalidade de mentalidade singular para mentalidade plural e se prepare para crescer como nunca antes. Uau! Show, E aí? show. Finalizamos esse episódio com simplesmente essa aula. A aula, É isso. aula. Que transbordo. Bom, Mega Master, Muito- Power, Erleira? surreal. Dá pra gente impactante, meditar. né? Impactante. Eu acho que trazer essa visão mais espiritual, né? Essa visão mais fora dos processos, né? Que é o Isso. que a gente traz geralmente, né? Né? Processos, Fora, pessoas. trazendo essa visão um pouco mais espiritual. Acho que é uma visão mais... E você sabe por que eu fiz questão de entrar aqui nessa parte espiritual? Eu não sou nada religioso, embora seja pastor. Quem me conhece sabe. É porque hoje eu acredito e atribuo que grande parte do sucesso de alguém está ligado à sua estabilidade emocional, que está ligado à sua estabilidade espiritual. Uhum. Nós estamos vivendo uma geração que os melhores não têm os melhores resultados. Você pode procurar, Uhum. os seus melhores amigos não são os que estão nos lugares mais altos. Porque hoje não tem a ver com a qualificação apenas, tem a ver com a estabilidade emocional Demais. e, consequentemente, com a estabilidade emocional e espiritual. E nós estamos vendo uma geração que é fraca emocionalmente e fraca espiritualmente. Exato. Então não tem a ver com religião, tem a ver com empreendedores que decidiram cumprir princípios. Hoje eu tenho recebido muitos empreendedores, ligação de empreendedores, espíritas, empreendedores, ubandistas, empreendedores que não... Nós recebemos na última terça-feira uma empreendedora que é ateu e que nos procurou porque acredita naquilo que nós estamos carregando. Porque nós não estamos apresentando uma religião, nós estamos apresentando alguém que quer se relacionar com o empreendedor nos dias difíceis. Porque no momento que você está lá dentro da sua sala, o empreendedor sabe disso. No momento que ele está dentro do escritório dele, que ele tem um boleto para pagar e não sabe como pagar, ele fica desorientado. Uhum. E nesse momento, ele vai ter um companheiro para dividir responsabilidade com ele. Ele vai ter um companheiro para suportar a pressão com ele. E não é a religião que vai fazer isso. É o relacionamento dele com Deus. Sim. E eu acredito que nesses dias, os empreendedores, se eles convidarem o Senhor, não de forma religiosa, mas para estabelecer um relacionamento, uma mesa com eles, vão ter mais estabilidade para poder desenvolver os processos e, naturalmente, para cuidar das suas empresas, a nível delas poderem viver os sonhos que cada um tem no seu coração. Uau. Show, Show. show. Erleira, É. suas últimas participações aqui nesse episódio. Acho que a lição de hoje, né? O aprendizado de hoje, acho que a gente vê, né, um movimento muito forte nisso, né? Sim. A questão do controle Sim. emocional, que ele trouxe muito bem, ligando isso ao espiritual. E quanto antes, né? E uma coisa que você trouxe que também me chama muito a atenção, né? Pessoas muito boas. Você olha assim de um ponto de vista, na história da pessoa, muito boa. No hard skill, né? Vamos dizer, em habilidades, em conhecimento. Mas no soft, que é a parte emocional, que está ligada diretamente ao espiritual, que as pessoas hoje tentam separar isso, né? E não tem como. Não tem como separar. Não tem. Então, hoje, eu acho que para a lição de hoje, né? Para o aprendizado de hoje, o quanto antes a gente ter controle, né? Ter domínio, ter governo da nossa parte emocional, a gente chega onde precisa chegar.
E eu vou um pouquinho além, porque a questão da nossa consciência, né, espiritual e emocional, e coerência e alinhamento, que são palavras que Deus tem falado muito comigo. E eu quero te agradecer É isso. pela presença aqui. Uma honra. Nós é que nos sentimos honrados, tá? Eu falo aqui em nome dos meninos. Obrigado. E o meu, obrigada. E eu vejo, sim, um movimento muito forte, né, de Deus posicionando pessoas como você e Sim. empresários e empreendedores para esse novo tempo. Então, tivemos aqui momentos muito fortes, assim. Para mim, foram muito fortes, porque, de fato, foram respostas, né, de coisa que Deus já tem me mostrado. Então, muito obrigada pela sua vida, viu? E por esse momento aqui conosco. Eu acredito que, assim como para vocês, para mim também, muitos insights. Para quem está nos assistindo, muitos insights. Coisas que a gente talvez já saiba, mas deixou de praticar em algum momento. Coisas que a gente, na caminhada, né, perdeu assim, a sensibilidade, né? Eu acho que é isso. E é muito importante, Eduardo, você tá nesses... queira ou não, isso daqui é um canal de comunicação. Sim. Que talvez a gente vamos alcançar pessoas aqui que talvez não vão lá no culto, não vão lá na Fortes, não vão acompanhar suas redes, mas através desse canal vem achando que é simplesmente mais um conteúdo de empreendedorismo, mais uma escada de como faturar mais, de como ganhar mais. E você sabe, Alexandre, que hoje eu tenho estudado muitas coisas fora da caixa, né? Tenho estudado química, tenho estudado física. Legal. Tenho estudado hoje, estou lendo 3 livros de PNL, e não para exercer hoje, mas é para tentar me comunicar com pessoas que não são religiosas, porque eu acredito que como existe um espírito dentro do homem, todo mundo precisa de ter um relacionamento com Deus. E essa cratera, esse buraco só pode ser preenchido por Ele. Boa. E eu tenho tentado me especializar, e eu creio que nós vamos chegar lá, em apresentar um evangelho não religioso e que seja inteligente. Boa. Nós acreditamos nesse evangelho. E eu posso deixar aqui algo que Jeff Bezos, né, dono da Amazon, tem se apossado desse conteúdo, mas ele é bíblico. Lá em Zacarias 4:10, tem uma frase que Bezos usa como dele, mas é de Zacarias, profeta menor. É escrito assim: não menosprezes os pequenos começos. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de começar pequeno. Boa. E o fato de começar pequeno não significa que você pensa pequeno. Uhum. Significa que você tem consciência do seu tamanho e do seu momento. E um ponto que nós precisamos guardar é que o meu momento não define quem eu sou. O fato de eu estar pequeno, Exato. nesse momento, isso não me define. E quando eu entendo isso, isso começa a virar realidades dentro de mim. E se eu não tiver isso muito bem definido aqui dentro, eu vou começar a olhar para o meu negócio não como uma grande possibilidade e oportunidade. Porque quando eu olho hoje para grandes empresas, eu preciso voltar um pouquinho no tempo e perceber que elas já foram pequenas. Verdade. E uma marca hoje, como Coca-Cola, que o investimento é acima de 70% hoje nessa movimentação estratégica de divulgação da marca, essa marca era estranha no começo da sua jornada. Nós podemos fazer qualquer marca se tornar um grande nome. Só que isso exige tempo, exige semeadura. E se eu não negligencio essa chave de começar pequeno, debaixo do humus, porque a palavra humilde vem da palavra humus, que no grego aponta para esterco. Quando eu entendo como empreendedor que eu sou alguém que preciso me posicionar em humildade. As pessoas chegam hoje dentro da nossa comunidade, eu atendo uma diversidade de empreendedores, dos religiosos e não religiosos, talvez pelo que a gente carrega. Elas chegam procurando um camarada de terno, de gravata lá dentro, e quando chega lá e se depara com a gente, elas assustam, mas o meu papel hoje é de desconstruir as pessoas. Por quê? Porque as pessoas precisam entender que o menor é o maior, não é o maior. Né? E é isso que a empresa tem que entender. Não existe desonra em ser pequeno.
Não existe desonra em começar pequeno. Existe desonra em alguém não ter coragem para começar, Boa. ok? Uhum. Boa. Show. Afinal, quem nasce grande é filho de monstro, né? É filho de monstro. Né? É isso Bem, mesmo. e assim nós finalizamos mais um episódio do nosso Pode Prosperar, o nosso encontro semanal sobre empreendedorismo e agora também sobre É espiritualidade, isso aí. autoconhecimento, autodesenvolvimento. Quero te convidar, antes de você encerrar esse vídeo aqui, a seguir esse canal, ativar o sininho e encaminhar esse vídeo para apenas 3 pessoas que vai fazer muita diferença na vida dela, eu tenho certeza, assim como fez na sua. Obrigado pelo seu tempo e até a próxima. O Erle quer Alexandre, um último recado. Experiência vivida, tá? Eu só prosperei de verdade no empreendedorismo, nos meus negócios, nas minhas empresas, no ecossistema que eu convivo, quando eu entendi a importância da espiritualidade para controlar as minhas emoções, os meus sentimentos e governar sobre tudo e sobre todos e todas as coisas que eu preciso governar. Coisa incrível. Por mim, a gente ia com esse episódio aqui Ixi, até amanhã, tá? ixi, eu Por mim, também. eu não Se for encerrava. cada um falar aqui, aí eu vou falar também. Aí mas eu o sei Eduardo que- fala de novo. Em respeito. Mas para os resistentes a esse tipo de assunto, não resista, é natural. É natural. Exato. É natural, É né? isso aí, é isso Sim. aí. Então, é isso. Mais um episódio maravilhoso para você. Não esqueça de compartilhar e te aguardamos no próximo. Até lá. Até mais, gente. Tchau, tchau.